Oi, gente, tudo bem aí? Será que vocês estão? Eu tive que recomeçar. Lamento muito, porque oi Magali, oi Maria, Fernanda, é, caiu tudo, não é verdade? Bom, você é obrigada a começar novamente a falar um pouco sobre a educação financeira. Então, gente, sejam bem-vindos, né, a essa live. O objetivo dessa live é justamente a gente poder é, falar, trazer o conhecimento sobre vários aspectos, várias situações que são vivenciadas na educação, pesquisas que são realizadas na educação, e uma das pesquisas que está reverberando na escola é justamente a respeito da educação financeira, né? A educação financeira ela está tomando uma proporção muito grande, especialmente depois da promulgação da lei da BNCC, porque a BNCC, na sua concepção, compreende a educação financeira como uma educação, como uma temática que deve ser trabalhada na realidade, a partir da realidade da criança, porque a criança está nesse contexto econômico desde o momento que nasce, né? Para isso a gente tem tanto pesquisa na área da educação, da economia comportamental e o desenvolvimento do conhecimento social da criança, quanto na área financeira de planejamento e de como se faz a organização do dinheiro na economia da casa, no cotidiano, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a educação financeira, que tanto está sendo propalada, ela não diz respeito apenas a dinheiro. O dinheiro é uma das partes que faz parte dessa educação financeira. Ela está dentro de um contexto maior que a educação econômica. E a educação econômica, ela diz respeito aos nossos hábitos, ela diz respeito aos nossos costumes, e que esses hábitos, esses costumes, eles nos levam a nos organizar de uma forma ou de outra, né? Bom, eu pessoalmente adotei, né? Tenho adotado mais falar o termo educação financeira, ou com um pequeno diferencial, inteligência financeira, justamente porque ela abrange uma compreensão melhor do que nós permitimos ou o que nos influencia sem muitas vezes nós nos darmos conta no nosso comportamento. Bom, vou traduzir isso de uma outra maneira, tá bom? Bom, digamos o seguinte, só para vocês acompanharem o raciocínio. O ser humano, ele tem uma expectativa de vida que cresceu muito, né? Ela ampliou muito nos últimos 60, 80, no máximo 100 anos. Até o início do século XX, nós tínhamos no Brasil uma expectativa de vida muito rasa, muito pequena, 40, 45, 47 anos. Não significa que todas as pessoas morriam
com essa idade, mas essa é uma média. Portanto, tanto lidar com o dinheiro como lidar com um tempo maior de vida são coisas muito atuais para nossa vida, para nossas gerações, né? Lidar com também a frustração de não viver aquele momento sempre pensando no futuro também é outro tipo de raciocínio muito difícil. É difícil para as crianças e é difícil para o adulto, mesmo porque ninguém nunca imagina e nem quer imaginar que lá na frente você vai ficar doente, que lá na frente pode acontecer alguma coisa que te tire dos trilhos, que você perca o emprego, que você fique doente, ou alguém doente da sua família, enfim, que são situações que não são positivas, ninguém fica planejando um futuro negativo, tá correto? A gente quer um futuro positivo e não com um problema. Esse já é um problema, porque se a gente vive mais, a gente envelhece. E se a gente envelhece, com isso vem toda uma série de comportamentos, de problemas relacionados à velhice, né? A esse envelhecimento. E graças a Deus, hoje a gente tem uma medicina geriátrica que ajuda a manter a saúde, né, das pessoas mais velhas. Mas até isso, pensar numa saúde quando eu for bem mais velha, né? Porque agora eu sou apenas uma garota, um pouquinho mais velha do que as demais, fugia, né, da nossa expectativa. E o que tudo isso tem a ver com a inteligência financeira, com a educação financeira? Tudo isso tem a ver o seguinte, gente, que nós precisamos adquirir conhecimentos para melhorar a nossa qualidade de vida. E quando vem a educação financeira como uma proposta dentro da BNCC, a gente não pode deixar de considerar que o dinheiro é um dos aspectos. Existem outros que nós precisamos contemplar. Um deles é o próprio conhecimento, é o autoconhecimento e a identificação de muitas emoções que nós possuímos, que fazem parte, né, do ser humano. As emoções, elas são inerentes ao nosso ser. Não dá para você controlar, você simplesmente tem um rompante de raiva, você fica branco de medo, né? São coisas que acontecem e que o nosso cérebro, entre o racional e o emocional, nem sempre encontra um equilíbrio. E muito menos é possível dizer que uma pessoa seja 100% racional. Para isso, nós temos, só de passagem, 3 grandes prêmios Nobel. Na década de 70, 2 agora no século 21, né, o Simon, o Kahneman e o Taylor, que ganharam um prêmio Nobel de economia pelos seus estudos sobre o comportamento humano e a pouca racionalidade que o ser humano tem nas suas decisões econômicas. Ou seja, impera muito mais as questões emocionais, que às vezes são até inconscientes, né, do que necessariamente as questões racionais. E o Kahneman,
ele foi brilhante, porque ele conseguiu explicar como o nosso cérebro funciona de uma maneira muito peculiar. A emoção, sistema 1, e a razão, sistema 2. Só que a razão, ela é mais rápida, ela é mais lenta, mais necessita do apoio da emoção, e a emoção é aquela que exige mais esforço, a razão, e a emoção é aquela que dá a resposta ou aceita as respostas mais convenientes. Quer um exemplo? Pois bem, eu vou dar um exemplo. Eu estava lendo um livro sobre a psicologia do dinheiro. Sim, existe essa temática. Psicologia do dinheiro extremamente estudado. E aí, o autor, o Dan Ariely, ele dava um exemplo maravilhoso, que aliás eu não sabia, de uma loja, uma big loja de departamentos nos Estados Unidos, a JCPenney, uma loja muito tradicional, muito grande e muito famosa pelos seus descontos. Aí entrou uma outra pessoa para tomar conta, o CEO, o CEO, digamos assim, um gerente, um quase presidente, e mudou a política de descontos da loja. Bom, era o seguinte, a loja colocava muitas coisas em promoção e por isso ela arrebanhava um número exorbitante de pessoas que iam lá em função das promoções que a JCPenney oferecia e as pessoas compravam muito. Então esse cara, ele resolveu colocar os preços justos, porque como é que funciona a promoção? A promoção funciona da seguinte maneira: você coloca uma camisa de R$ 200 com um desconto muito bom e ela passa a R$ 120. Olha, R$ 80 de desconto, 40% de desconto, certo? Nossa, que coisa maravilhosa. E aí você vai lá e compra a camisa. E o que o cara resolveu, que eu esqueci o nome dele, tá? O que ele resolveu fazer? Ele sempre adotou a política de colocar os preços justos, R$ 120. No caso, são dólares, né, gente? R$ 120. Vai de conta que tá um por um. E as pessoas, ele tirou as promoções e os preços passaram a ser os preços reais. Por quê? Para colocar na promoção, o que a loja fazia? Subia os preços, como qualquer loja faz. Então ela coloca de 200 por 120. Então ela te dá dois parâmetros, o mais alto e depois o mais baixo. O que aconteceu? A JCPenney, em um ano, teve um mega prejuízo, porque as pessoas não aceitaram. Simplesmente as pessoas queriam ser enganadas. Ou será que elas queriam ser enganadas? Não. Porque o desconto, além disso, né? As pessoas também querem ter a noção de que estão levando vantagem naquela situação. Tá legal?
Isso é do ser humano. Mas existe uma outra explicação em relação a essa questão do desconto. Você coloca o desconto e o preço real e a pessoa tem um parâmetro para poder considerar, porque uma coisa tem valor ou não em relação a alguma outra coisa. E quando vem a promoção, o produto é informado o valor mais alto do produto e aquilo que vai ficar com o desconto. Quando você bate o olho, o seu cérebro rapidamente, não o racional, ou aquele que é baseado só nas emoções, ele fala: o preço é bom. O racional, que é um pouquinho mais lerdinho e que precisa de tempo para fazer as coisas, ele nem é cogitado, não é feito um exercício do seguinte tipo: mas como é que eu vou saber se esse preço é bom se eu ainda não fiz nenhuma pesquisa de preço e comparei pelo menos o preço de 3 lugares, ou 2 que seja? Aí sim você vai poder dizer se aquele preço com desconto efetivamente é com desconto ou não. Bom, esse é um raciocínio muito importante dentro dos estudos de economia comportamental e que nós podemos muito trazer para a educação financeira inteligente, né? Então veja, essas coisas que esses pesquisadores estão estudando e que estão trazendo para nós como descoberta de como funciona o nosso cérebro, as nossas emoções diante de determinados estímulos, especialmente voltados às questões de dinheiro, esse tipo de conhecimento ele não pode ficar apenas à mercê de empresas que conseguem investir em treinamentos muito específicos para o seu funcionário. O conhecimento deve ser democrático e a gente precisa transformar esse tipo de conhecimento em competências e habilidades das crianças e nossa também. Porque eu também fiquei surpresa ao estudar e descobrir todas essas questões de como nós nos comportamos diante de situações que exigem um esforço mental ou emocional da nossa parte. Então eu imagino o seguinte: quando eu falo que a educação financeira deve ser para todos, sim, ela deve ser para todos, exatamente porque nós também tivemos ou não tivemos uma educação financeira adequada ou mesmo deturpada, né, de achar que é apenas a questão de planilhar os seus gastos, de colocar por escrito. Essa é uma parte importante, mas de novo eu falo, ela não é o suficiente para que você possa efetivamente ter tomar decisões econômicas eficientes, né? Isso não basta. E eu venho apresentando uma outra questão para vocês. Os estudos, as pesquisas que foram feitas com crianças de baixa renda ou não, desde pequenininhas, e foi feito um estudo longitudinal, né? Um dos estudos mais famosos foi o do Heckman, James Heckman, que manteve o acompanhamento
do grupo de controle e do grupo experimental por 40 anos. A última medição de comportamento aconteceu há pouco tempo atrás, acho que, se não me engano, em 2012, 2000 e qualquer coisinha. E o que foi descoberto nesses processos de medição, que as crianças que tiveram uma educação infantil de qualidade, na qual essas crianças aprenderam a se autorregular, a esperar a sua vez, a preservar os seus bens, a respeitar, a ser solidário e cooperativo com os colegas. Tudo isso que eu estou falando são competências, são soft skills que a OCDE defende, listou 10 competências ou soft skills. Por que soft skills? Porque são competências de relacionamento e autoconhecimento. Por que que dentre 10 competências, 7 competências na BNCC, elas dizem respeito às questões socioemocionais? Porque nós não tivemos e não damos espaço para que os nossos alunos troquem, cresçam com as ideias, sejam questionados, que defendam o seu ponto de vista, respeite o outro, mude de ponto de vista, sejam cooperativos. E foram essas crianças que desenvolveram essas competências que conseguiram sucesso ao longo da sua vida. Aquelas que não conseguiram essa competência construída não tiveram o mesmo sucesso. Não é à toa que essa questão socioemocional ela está tão presente em nossas vidas e não dá para dissociar isso de qualquer outra competência que a gente queira que a criança, o jovem ou mesmo nós tenhamos que desenvolver. Uma das questões diz respeito ou ao preconceito que nós possamos ter em relação ao que seja educação financeira, educação econômica, educação para o consumo consciente, ou a questão limitada de achar que é apenas saber fazer contas e que isso é responsabilidade do professor que dá aula de matemática. Se eu penso que os alunos eles devem ser empreendedores, protagonistas, eles precisam, dentro do currículo da educação financeira, desenvolver, ter atividades em que eles possam se expressar, a compreender e tomar consciência do que sejam os valores dele, da família, daquilo que importa, né? Daquilo que é prioritário. E aí você pode estar falando para mim, mas de onde você está falando isso? Mas como é que você está falando isso? Bom, gente, eu estou falando isso primeiro porque eu tenho estudado bastante. Há mais de 10 anos, 15 anos, eu tenho estudado a esse respeito, do comportamento econômico, de uma área muito nova que é a psicologia econômica aqui no Brasil. E tudo isso tem a minha tese, que foi relacionada aos pré-adolescentes e mostra de uma maneira significativa como eles têm poder de compra, como eles recebem dinheiro, como eles lidam com
enquanto consumidores, como eles lidam com a publicidade e como eles também são influenciados por essa mesma publicidade. Então, eu tenho esse conhecimento e tem 10 anos, 2010, 11 anos, que eu tenho, junto com a minha amiga Valéria Cantelli, desenvolvido um programa de educação econômica para ser aplicado nas escolas. E neste programa, dentro deste programa, nós conseguimos desenvolver habilidades socioemocionais necessárias, adequadas para cada faixa etária da criança, do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto. Por quê? Porque nós trazemos problemas do cotidiano para que essas crianças conversem, discutam, levem para as famílias, traga a opinião das famílias, a história da família, porque é nessa relação, nesse jogo de troca, de conhecimento e de conversa que elas conseguem desenvolver o sentido de pertencimento, né? Ela pertence a uma comunidade, ela é importante. O sentido de valor, o valor do trabalho, não o preço, o valor do trabalho. O sentido de planejamento e principalmente de alguns conceitos econômicos que são fundamentais dentro de qualquer educação financeira e econômica, né? Não dá para trabalhar com finanças sem a gente trabalhar escassez. Escassez é um conceito econômico. Demanda, oferta, desejo e necessidade, juro, crédito, planejamento. Eu sou economista de formação. Esses são conceitos que a gente estuda, dentre outros, né? Macro, microeconomia. Enfim, não vou dar uma aula de economia aqui para vocês, mas são conceitos que a gente consegue trabalhar com a criança de uma maneira prática a partir do questionamento e da problematização daquilo que ela enfrenta no cotidiano dela, de casa. Aquelas situações em que nós percebemos que ela traz para a escola e a gente vê, mas não enxerga nessas situações uma possibilidade de trabalho, como por exemplo, quando a gente fala assim para a criança, vê que a criança, não fala, vê que a criança tem inúmeras canetinhas coloridas dentro do seu estojinho. Gente, nossa, a gente até às vezes faz festa, né? Mas a gente percebe que é muita caneta. E às vezes são canetas caras. E que sejam 2, 3 reais cada... É baratinho. Não é. Se tem 10 canetas coloridas naquele estojo e esses estojos, eles estão sempre cada vez mais cheios, 10 canetas a 3 reais cada caneta, 30 reais. É baratinho. Então, são pequenos conceitos que você enquanto professor percebe. Por que eu sei que percebe? Porque eu ouço esses comentários dos professores e também ouço dos pais. Ela quer mais uma canetinha, eu vou levar para ela. Como se 3 reais fosse barato. Não, gente, 3 reais não é barato. 3 reais é muito dinheiro, porque é 3 mais 3 mais 3 mais 3 e por aí vai. E essa criança não é levada a pensar nessa questão. Vocês já pararam para pensar nisso?
Então, essa demanda que ela tem de cada vez mais, ela tem uma explicação bioquímica. Sabe por quê? Essa explicação bioquímica diz respeito aos hormônios que dão prazer. Sim, porque uma novidade sempre vem prazer. Uma compra sempre dá prazer para a pessoa que está comprando. Ah, como eu sei isso? O neuromarketing, ele faz questão de pesquisar para saber se isso é verdade ou não. Então, são dados científicos, sim, a respeito da reação do cérebro diante de alguns estímulos em relação à compra. E a gente vai estimulando. Além de nós irmos estimulando, nós também entramos no mesmo circuito que a criança. Nós também passamos a agir e principalmente a nos comportar sempre valorizando o que aquela criança tem e não aquilo que ela é. Ah, eu não faço isso. Faz. A gente faz isso desde bebezinho. A gente põe uma roupa nova no bebê, tira foto e espalha para todo mundo. É ou não é? A gente vê uma criança que tá com um lacinho novo na escola. Ai, como você tá linda! Bom, então, para ficar linda, eu preciso de lacinhos sempre, ou qualquer outra coisa. Talvez o exemplo ele seja um pouco exagerado, mas o meu objetivo aqui é chamar a sua atenção para esse cotidiano. Exagerado ou não, não foi uma, nem duas, nem três que eu vi essa situação acontecer. Ela acontece cotidianamente sem querer e o que eu estou dizendo é que nós não somos culpados por esse comportamento. Porque agora é que a gente vai relacionando uma coisa com outra, a gente vai vendo os avanços das ciências, a gente pensa a educação, a área a qual nós estamos voltadas, né? Eu tô falando nós estamos no sentido eu e a Valéria, porque a gente trabalha direto junto. E nós temos sempre a preocupação de entender como que nós podemos transformar um conhecimento dessa magnitude que eu estou comentando com vocês, de 3 prêmios Nobel, em atividade ou em prática para o professor, para a melhoria do comportamento da criança, para a melhoria de vida das pessoas, da nossa vida. Então eu deixo aqui para vocês esse desafio de pensar a educação financeira voltada para todos, porque todos nós precisamos desses conhecimentos e assim, sem julgamento. Aqui eu não estou pensando quem está certo ou quem está errado. Eu estou colocando uma série de fatos, eu estou colocando para vocês uma série de descobertas, e essas descobertas, esses fatos, eles colaboram para nós refletirmos a respeito da nossa vida. Então, uma educação financeira, ela precisa ser para todos. A Nova Escola fez uma pesquisa com 1.200 e poucos professores a respeito de se eles estavam preparados para trabalhar educação financeira nas escolas, né, com os alunos, é lógico. 28% respondeu que sim. 78% não está. É culpa do professor? Não, eu estou colocando as coisas aqui porque é o contexto que a gente vem vivendo.
E eu também tenho o que a dizer? Que conte comigo para a gente poder trabalhar uma educação financeira, uma educação econômica para o consumo consciente, para a gente transformar esse mundo que nós temos num mundo habitável e sustentável, com uma vida, com uma qualidade de vida boa para todos nós. É nisso que nós acreditamos e é nisso que eu tenho a certeza de que a gente pode colaborar com você, seja você pai, mãe, professor. Assista os meus vídeos lá no meu canal do YouTube, que eu tenho certeza que aos poucos você vai se encontrando. Me dê a oportunidade de conversar com você. E mais, se você tiver alguma dúvida a respeito do assunto, mande sua pergunta para mim. Será um prazer responder para você. É muito bom quando as pessoas entram em contato fazendo perguntas a respeito do tema. E nós estamos à disposição. Você vai me dar uma chance? Você vai ouvir as lives anteriores? Se você quiser, manda o seu e-mail pelo direct aqui do Instagram, que eu mando as lives com os links direitinho para você. Tudo bem? Eu espero ter deixado você capulga atrás da orelha e muito interessado em saber mais e como colocar em prática todo esse conhecimento. Até a próxima vez. Essa semana, na quinta-feira, tem uma live com a Débora Figueiredo a respeito da aceleração da infância. A Débora é uma pessoa encantadora. Não perca. Vai ser muito bom. Até a próxima.